Bem, irmãos, vamos então dar sequência com a nossa conferência sobre cosmovisão cristã, a segunda palestra. Na primeira, nós vimos o que é cosmovisão. Nessa segunda, nós queremos ver a corrupção da cosmovisão. Para isso, nós iremos para o nosso texto base. Nosso texto base é o texto de Gênesis, capítulo de número 3, versículos 1 a 12. Gênesis 3, 1 a 12. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então, antes da queda, nós vimos que a cosmovisão do homem era uma cosmovisão pura, porque a imago Dei estava funcionando perfeitamente, o homem não tinha natureza pecadora, então as suas experiências elas eram conduzidas pela imago Dei, e a sua razão também. Não havia uma inclinação para o mal, um desejo mal, um raciocínio mal. Eles eram puros. Então, a sua cosmovisão também era pura. A existência de Deus era, de toda a realidade, a mais certa. Eles tinham certeza sobre a existência de Deus. De tudo que é a realidade, a existência de Deus era aquilo que era mais certo. Então, estavam completamente certos daquilo que era a essência, o ser por natureza, o ser que era a essência de todas as coisas, ou que é a fonte, a razão de todas as coisas, né? O ser mesmo que é Deus. A palavra de Deus era suficiente, autoritativa, verdadeira e boa. Veja, quando no capítulo 2 Deus diz: toma um homem e coloca no jardim para o cultivar, dá uma ordem para não comer do fruto da árvore, bota o homem diante dos animais e ordena, dê nome aos animais. A palavra de Deus, ela é suficiente. O que Deus está dizendo está bom. Ele não questiona Deus, ele não pensa: não gostei disso não. Ele não diz: olha, eu acho que tem coisas melhores. Ele tem a palavra como suficiente, autoritativa, ou seja, é autoridade absoluta, verdadeira, é a verdade, né? Ele não duvida, mas Deus, será que é isso mesmo? Não há dúvidas, ele não conhece a dúvida. E é boa.
Deus deu a ele, inclusive, a mulher, e ele viu como a vontade de Deus era boa. Aquilo que Adão viu na criação, viu na própria mulher, era tudo muito bom. Então, era assim que ele via a palavra de Deus. Deus era o soberano absoluto sobre toda a criação, tudo. Ele manda o próprio Adão e a Eva também depois, e os animais também. Tudo é de Deus, nada de Adão, nem ele mesmo. Tudo é de Deus, tudo pertence. Não tem ninguém falando abobrinhas, meu corpo, minha regra. É tudo de Deus, tudo pertence a Ele. Ele é o Criador, então Ele é o Deus de tudo, é o dono de tudo. Deus era visto como extremamente benigno em tudo o que faz. Você vê na comida que Deus dá, logo lá no início, do capítulo 1 no caso, versículo 29 e 30, ele diz, todas as árvores em que há fruto que se dê semente, isso vos será para mantimento. Deus coloca o homem no jardim, lindíssimo, veja coisa boa. A própria criação como um todo já era muito boa. Deus deu ao homem coisas boas, tudo bom. Então Deus é extremamente benigno, é extremamente bom. Adão via Deus desse jeito. Deus era único em todo o seu ser. Ou seja, ninguém poderia ser igual a Deus. Só Deus é Deus. Só Ele é quem Ele é. Só Ele é digno de toda a glória que Ele possui e assim por diante. Então não há ninguém igual. Ele é único. Deus é único. Veja que Ele é o tempo inteiro único no texto. Ou seja, o homem não duvida de nada que Deus fala, não reclama, não gostei disso, não gostei daquilo, não há murmuração, não se opõe a Deus em nada e não está insatisfeito, ele está satisfeito com tudo que Deus deu a ele. E veja que Deus não, digamos, deu um carro, um apartamento e um celular em sua mão. Não havia tecnologia, tudo era muito simples, mas belíssimo. E a beleza simples era suficiente para Adão e Eva. O homem e a mulher foram criados com uma cosmovisão pura colocada em seus corações. Veja, o olhar dele para a realidade é um olhar puro. É assim que Adão vê todas as coisas e todas elas glorificam a Deus. E a forma de Adão olhar para tudo glorifica a Deus. Deus é sempre a fonte e uma maravilhosa fonte. Tudo é bom e porque Deus é bom. Então veja que essa era a cosmovisão de Adão, a forma dele ver tudo antes da queda. Então o que acontece? O texto diz, no versículo 5 e depois no versículo 7, primeiro o diabo diz que se eles comessem, se abririam os olhos deles e como Deus, seriam conhecedores do bem e do mal. E no versículo 7, depois que eles comeram, o texto diz, abriram-se então os olhos de ambos. Abrem-se os olhos. O que seria abrir os olhos? Quando alguém diz assim para o outro, abre o olho, ou diz sobre alguém, fulano finalmente abriu o olho. O que significa abrir o olho para nós, né? Como é que nós normalmente vemos isso? Normalmente a ideia de enxergar bem, ver tudo o que está acontecendo com mais clareza. Abre bem o teu olho que você vai ver. Abrir a mente também. A pessoa abriu o olho para a realidade. Então a ideia de alguém que está vendo de uma forma melhor, é assim que se entende, que se dá o significado a essa expressão. Ter um entendimento mais amplo, ou mesmo um entendimento livre. E até livre no sentido libertino também. Tá? Ou não ser bobo, não ser inocente, ser capaz de ver a maldade das pessoas. Abre o olho porque fulano está fazendo isso. Então, conseguir perceber a maldade. A pessoa não está vendo maldade em nada. E uma outra pessoa que viu, então, diz, olha, abre o olho porque está acontecendo isso. Estão roubando você e assim por diante. Então,
ser capaz de ver a maldade das pessoas. É assim que a gente concebe a expressão, normalmente, abrir os olhos. E como a Bíblia nos mostra a ideia do abrir os olhos? Nós pegamos alguns textos em que aparece exatamente a expressão abrir os olhos, pensando, obviamente, no hebraico, né? Não só no português. A expressão exata, abrir os olhos, a expressão conjugada também, aparece em alguns versículos. Gênesis 21, 19, nos fala da Agar, que teve o seu olho aberto para ver o poço. O que aconteceu? Ela está no deserto e Agar chora porque está perdida, completamente perdida. Ela coloca o seu filho diante dela, o Ismael, e vai chorar por causa do contexto que está vivendo. Expulsa, né, de casa, não sabe o que vai fazer da vida. E então, ela chorando, diz o texto que Deus ouve o choro dela. Então, o versículo 19 nos diz: abriu-lhes Deus os olhos, e viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Ela não via esse poço. Se o poço Deus colocou ali, ou se ela for incapacitada de ver o poço para que Deus pudesse se revelar a ela, o fato é que ela não via aquele poço. E abrir os olhos significava ver o poço que já estava lá. Números 22, versículo 31, que é a questão do Balaão, nos conta que Balaão vai, pela sua própria, inclusive, avareza, seguir o pessoal de Balaque, que quer que Balaão amaldiçoe Israel. Então, depois de Balaão ter uma série de diálogos com o pessoal, e tendo ido para lá, o texto nos diz, no versículo de número 31, que Deus vai abrir os olhos de Balaão para ver o que ele não via, que a jumenta dele estava fugindo de um anjo com a espada na mão, que estava pronto para matar Balaão. E ele está revoltado com a jumenta, porque ela está fazendo algo que ele não queria, indo por um caminho que ele não queria. E ele não conseguia saber o porquê disso. Aí o texto diz: então o Senhor abriu os olhos a Balaão, ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então Deus abriu os olhos de Balaão para ver o anjo do Senhor, uma realidade que ele não via, uma realidade espiritual, um anjo. Em 2 Reis 17, nós já mencionamos o texto, 6,17, o profeta Eliseu, ora ao Senhor para que ele abrisse os olhos do moço, que era o servo dele, a fim de que ele visse que, junto com o exército do rei da Síria, havia um exército muito maior, um exército de fogo, que era o exército do Senhor, que ao redor de Eliseu, da casa do moço, estavam ali para defender o profeta, porque o rei da Síria havia mandado o exército para pegar o profeta Eliseu. E Deus abre os olhos do moço e o moço vê o exército de fogo, o exército de Deus, que estava ali para protegê-los. Então a capacidade de ver outra vez uma realidade que estava presente, mas ele não via. Em Isaías 35, 5, 42, 7, Zacarias 12, 4, é Deus falando que ele abriria os olhos dos cegos. Algo que, inclusive, a gente vai ver se cumprindo em Cristo Jesus, né? Ele foi um dos milagres que Jesus mais fez, muito importante, porque tem um significado, abrir os olhos dos cegos, um significado muito importante em relação à vida espiritual, né? A capacidade de ver a realidade que está presente, mas eles não viam. E isso no que diz respeito à realidade espiritual, ao evangelho, que o homem não conseguia ver, os judeus não conseguiam ver, mas estavam presentes, né? Inclusive a realidade de quem
era Jesus, o Filho de Deus, e que eles não conseguiam ver, além de um homem comum. Apesar dos milagres, eles não conseguiam ver. Mateus 9,30, João 9,14, nos fala de Jesus abrindo os olhos dos cegos, exatamente o cumprimento, né, desses outros textos, e eles conseguiam ver. Eles não conseguiam ver a realidade antes e depois passaram a ver a realidade, né? E aí o texto que eu gostaria de ler, os dois textos, Lucas 24, 31, Lucas 24, 31, e depois Atos dos Apóstolos, são Lucas 24, 31, quando os discípulos estão indo para Emaús e Jesus se coloca ao lado deles, mas eles foram impedidos de ver que era Jesus, para que acontecesse todo um desenrolar de um diálogo em que Jesus vai revelar as profecias sobre ele, e eles vão ouvir durante todo o caminho, mas não vão perceber que estavam ao lado exatamente do próprio Senhor Jesus. E aí diz o texto que quando eles chegam em casa, Jesus está com eles, e Jesus então toma o pão e abençoa o pão e parte para eles. Aí o texto diz, versículo 31, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. A realidade era, Jesus estava do lado deles, era a realidade, e eles não conseguiam ver, porque estavam temporariamente cegos, para que não vissem a realidade, que estavam ao lado do Senhor Jesus. E um outro texto, Atos 26, versículo 18. Veja que nesse texto de Lucas, o abrir os olhos é figurado, né? Eles não estavam de olho fechado, o olho estava aberto, mas eles não conseguiam ver, porque era uma questão espiritual. Atos 26, versículo 18, o apóstolo Paulo está diante do rei Agripa, e ele vai pregar o evangelho, e nessa pregação ele vai dizer: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, Paulo anuncia a mensagem, e essa mensagem tem esse fim, tem esse propósito: abrir os olhos dos cegos. Não cegos literalmente, que não conseguiam ver a realidade material, visível, mas cegos espiritualmente. Então, os olhos se abriram. Na Escritura, tanto temos os cegos, que realmente têm os olhos abertos, mas várias menções, elas apontam para uma questão espiritual, do abrir os olhos para ver algo que eles não conseguiam ver, mas que estava lá o tempo inteiro, mesmo tendo os dois olhos funcionando bem, no que diz respeito a ver a realidade material, a realidade que todos os outros homens conseguem ver também. Então, na palavra de Deus, abrir os olhos é ser capaz de ver o que não conseguia ver, mas não apenas no sentido limitado, no sentido muito mais amplo. Abrir os olhos para ver uma realidade espiritual, uma dimensão maior da existência, da vida. E nos dias do Éden, o mal estava presente, mas Adão e Eva não podiam ver. Isso é interessante. Não podemos dizer que no paraíso não havia mal. Não havia no coração de Adão e Eva, não havia nas criaturas de Deus, exceto a serpente, mas havia na serpente, em Satanás. Então, havia já, na época do paraíso, um ser que era mau. A maldade estava em Satanás. Veja que temos que diferenciar aqui. Satanás personifica o mal, mas ele não é o mal em si, tá? Satanás é um ser mau, e ele estava presente. Só que Adão e Eva não sabiam disso. Então,
quando Adão e Eva tiveram os olhos abertos, porque comeram do fruto proibido, fruto que não deveriam ter comido, acontece que eles vão ver uma série de coisas que estavam ali, mas eles não conseguiam ver. Veja, eles estavam nus, eles já estavam nus, foram criados assim, não havia roupa, só que eles olhavam um para o outro e não tinha problema nenhum nisso. O texto vai nos falar, lá em Gênesis 2, versículo de número 25, ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eles não percebiam que estavam nus, mas estavam. E eles passaram a ver que estavam nus. Eles viram a existência do pecado. Versículo 10. Ele respondeu, do capítulo 3, tá? Os versículos são os versículos do capítulo 3. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ele percebe pecado, ele teve medo, ele percebe que está nu, porque ele viu que alguma coisa errada aconteceu. Ele tem uma percepção de que algo mudou nele. Ele viu o que ele não via. Viram que existia o mal, o engano, inclusive, né? O enganar é um mal, é algo ruim, e o próprio ser que personifica o mal, que é a serpente. Os dois. Versículo 13 e 14. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou. Veja, eles não conheciam o enganar. Eles não conheciam o pecado, que é o enganar o outro, o engano. E eles ali, então, abriram os olhos para uma coisa que eles não conheciam, o engano. Mas também para a serpente, né? Versículo 14. Então, o Senhor, Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és. Eles viram tanto o mal, o pecado, o engano, quanto viram aquele que estava ali praticando o mal, a serpente. Conheceram os dois, viram os dois. Viram o peso do juízo divino. Eles não conheciam o juízo divino. O que era o juízo divino? Eles não sabiam. Eles não sabiam o que era o juízo de Deus, porque tudo era bom. Não tem por que eles conhecerem o juízo. Não tem por que eles saberem como isso se daria. E agora eles vão conhecer. O versículo de número 16 diz: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E aí vai falar também para o homem. Eles viram a existência do juízo divino, conheciam a bondade de Deus, a benignidade, a santidade de Deus, naquilo que Deus fazia de forma agradável, mas não conheciam a santidade de Deus no juízo. Um Deus que é santo e que julga com justiça. Eles passaram a conhecer o juízo divino. Viram as implicações da responsabilidade. Veja que interessante, versículos 17 a 19, Deus diz: visto que atendestes a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Adão viu a implicação da responsabilidade. Você fez errado, então tem consequências. A criação sofreu, porque ele era o representante e o responsável por ela, e então o erro dele trouxe implicações para todos, porque ele era o responsável por todos. Vamos pensar, se o dono de uma empresa faz uma besteira qualquer e gasta, digamos, todo o dinheiro da empresa, o capital de giro, o lucro, e sai gastando todo o dinheiro, é claro que todo mundo vai sofrer as consequências, porque ele é o representante, o responsável. E Adão viu o que significava a implicação da responsabilidade. Viram a grandeza da graça e da misericórdia na redenção divina. Eles conheciam a excelência da bondade, da benignidade de Deus, mas ali eles viram a grandeza da graça e da misericórdia, porque, versículo 15, Deus promete o Redentor que feriria a cabeça da serpente, né, o descendente da mulher. No versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. O cobrir a nudez, a vergonha deles. Então, eles viram a misericórdia de Deus, viram a graça de Deus a partir daquele momento.
e viram que a palavra de Deus é suficiente ao homem. Ou seja, o que Deus disse era suficiente. Eles não deveriam ter duvidado. Eles deveriam ter continuado crendo na palavra de Deus. E eles viram que a palavra de Deus é suficiente. O versículo 22, Deus fala, sobre o que aconteceu, ou seja, era verdadeira a palavra de Deus, o homem se tornou conhecedor do bem e do mal, foi lançado para fora do jardim, então conheceria a morte, então Deus estava falando a verdade, e ele viu que realmente era para ter apenas crido e ter considerado que a palavra de Deus era suficiente para a vida deles. Então, Adão e Eva passaram a ver o mal que até estava presente, mas era oculto a eles. Eles ainda não conheciam o pecado, a maldade, mas estava por ali. Porque nós vemos que Satanás aparece de repente, a serpente, e se apresenta para eles. Então, os olhos se abriram para ver algo que eles não viam. Então, veja que com o pecado, no momento que o pecado não só é consumado com o fruto comido, mas no momento que ele entra no coração, a maldade entra no coração, pela tentação da serpente, mudou a cosmovisão de Adão e Eva. E é bem interessante como isso é muito claro. Lembra que eles viam tudo de forma pura, tudo era puro, e Deus sempre bom. Muda a forma deles verem a Deus e ver a realidade, com a maldade tendo entrado no coração deles. Veja, a visão sobre a palavra de Deus mudou. A palavra de Deus era a verdade, era a autoridade, era boa. Eles não questionavam. No entanto, com a maldade tendo entrado no coração, eles passaram a ter uma interpretação autônoma da palavra de Deus. Será que é assim mesmo? Disse Satanás. E ela começa a duvidar. Então, essa é uma interpretação autônoma. O homem, ele vendo e lendo a palavra de Deus a partir de uma razão autônoma. Olha, pode ser e pode não ser. Ele sabia que ela era boa, porque Deus a revelara assim. Porque Deus se apresentar a sua palavra assim. Agora ela já não é mais. Ela já nem é a verdade. A serpente diz, olha, não é bem isso. Você vai ser igual a Deus. Então eles duvidam da palavra de Deus e até a consideram como não sendo a verdade. A visão sobre o conhecimento mudou. A palavra de Deus era suficiente. Veja, tudo que eles tinham era bom. E tudo que Deus tinha feito que era bom, era suficiente para que eles tivessem não só a sobrevivência, mas até o prazer. Tudo ali estava harmônico, estava bom, funcionava bem, não tinha nada ruim. A palavra de Deus era suficiente, eles não precisavam conhecer mais do que conheciam para ter vida, qualidade de vida. Então, para que duvidar ou querer conhecer mais do que conheciam? A palavra de Deus, então, se torna insuficiente. Deus disse, não, mas eu não quero só o que Deus disse, agora eu quero saber igual a Deus, eu quero conhecer o bem e o mal. Deus havia revelado a eles e imputado no coração deles, colocado no coração deles o bem, a verdade e o bem. E então passa a ser insuficiente a verdade e o bem. Eles querem o mal agora. Então, a palavra de Deus é insuficiente a partir dali. A visão sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal mudou. Era uma árvore que era detestável, não devia nem tocar, a Eva disse. Já um exagero da palavra de Deus. Deus disse apenas que não deveria comer do fruto, não disse que não deveria tocar. Então isso já mostra uma certa deformação do entendimento. E a partir dali, aquela árvore que era detestável, que era perigosa, que era má, que traria morte, que traria prejuízos grandes para eles, agora é atraente. O texto diz que a mulher olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal de uma forma diferente. O texto diz que ela olhou para a árvore como sendo uma árvore boa para se comer, agradável
aos olhos e desejável para dar entendimento. Versículo 6. Olha, o olhar não mudou? O modo como agora ela vê a árvore é um modo ruim, porque o mal conseguiu entrar no coração dela a partir da tentação da serpente. Ou seja, eles eram puros, mas eles não eram perfeitos. Eles eram puros, mas não eram incorruptíveis. Foi assim que foram criados. A visão sobre si mesmos mudou. Eles se viam de forma pura. Eles estavam nus, não havia mal nenhum nisso. E aí o texto diz que depois que eles comeram, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira para si. O olhar sobre si mesmo. Observe, o olhar sobre a palavra, o olhar sobre Deus, o olhar sobre si mesmo, tudo afetado pela maldade, pelo mal, pelo pecado. Então perceba que uma cosmovisão inteira está sendo deformada, corrompida pelo pecado. Uma forma de olhar para tudo, forma de olhar para Deus, para a palavra, para si mesmo e até para o outro. Mas antes de falar do outro, a visão sobre Deus mudou também. Deus era bondoso, foi Deus quem deu todos os alimentos, deu a mulher para ser uma companheira para o homem, o jardim foi criado por Deus, tudo gostoso, tudo maravilhoso. Então Deus era o quê? Visto como alguém bom, muito bom. Deus já não é bom para eles quando eles começam a ter um sentimento, um desejo diferente. Eles olham para Deus como egoísta, porque eles querem conhecer o bem e o mal como Deus conhece o bem e o mal. Deus está negando para nós um conhecimento maior. A ideia de Satanás foi essa, olha, o que Deus fez foi privar vocês de algo a mais. Deus não quer que vocês sejam iguais a Ele, que conhece o bem e o mal. Deus é egoísta, Ele está tudo para Ele, não quer nada para vocês. Deus já não é bom, é um ser egoísta. Eles não sabiam como Deus estava poupando eles da desgraça, que é conhecer o mal. E a visão sobre o outro, como nós falamos, muda também. A mulher é uma bênção, né? O homem olha para a mulher e diz, no capítulo 2, versículo 23, e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Uma mulher de mesma essência, que seria uma bênção para a sua vida, viveriam a vida toda juntos, algo maravilhoso. Como é que Adão olha para a mulher depois? Versículo 12. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Culpada é ela. Que mulher ruim, que mulher má, me enganou, me deu do fruto que não era para ser comido. Ele olha para a mulher de uma forma ruim também. Então muda a visão sobre o outro. Então mudou a cosmovisão. O mal, ele transtorna a cosmovisão do homem, que foi criado com todos os elementos puros, para que a cosmovisão fosse também pura, e então passa a ter uma cosmovisão deformada, porque o pecado altera tudo na cosmovisão do homem. A forma como ele vê tudo, vê Deus, vê a palavra, ou seja, a verdade. Veja, o outro, ele mesmo, tudo. Tudo é visto de forma diferente. O que acontece? O homem precisa de uma nova cosmovisão, pois o diabo e o pecado corromperam o seu modo de ver todas as coisas. Então, a corrupção da cosmovisão faz com que o homem, a partir daquele momento, necessite de uma transformação. Isso vai acontecer a partir do pecado. Após a queda, todo ser humano nasce com inclinação natural para o pecado. Tudo. Como nós falamos, não é que a criança já nasce querendo matar alguém, mas ela nasce potencialmente como uma assassina. Ela nasce potencialmente como uma ladra e assim por diante. Ou seja, o ser humano é como uma árvore que tem uma semente. Na semente, nós temos toda a árvore potencialmente, não é verdade? Você não planta uma árvore, você não precisa plantar uma videira, você planta a semente.
Você não precisa plantar e assim por diante outras árvores frutíferas. Você planta a semente. Mas a semente já tem o potencial da árvore. Tanto que uma semente não vai gerar uma outra árvore, apenas a árvore correspondente. O ser humano, ele nasce como uma semente que tem a árvore nele, potencialmente está lá. Então, a questão é como ela é regada. Como o homem, o ser humano, ele também é a imagem de Deus, e foi essa imagem que foi corrompida, o que acontece é que a forma como se rega, aduba e cuida vai potencializar quer coisas boas, quer coisas ruins, por causa dessa maldade natural que também está no homem por causa do pecado que entrou no mundo. Então, a visão da realidade do homem se tornou reducionista. Lembre que nós falamos sobre o moço Eliseu, que não conseguia ver toda a realidade. João 6, versículo 27, diz assim, Jesus dizendo para uma multidão que tinha visto a multiplicação dos pães, dos peixes, e que agora estava atrás de Jesus, porque viu que Jesus, além dos sinais que já estava fazendo, também conseguia multiplicar comida. E então Jesus olha para a multidão e diz assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Veja a redução da visão, ou reducionismo na visão daquelas pessoas que viam a vida como uma sobrevivência. Tudo que a gente precisa é comer, mas não é. A maior necessidade do homem é a comida? Não é. Tanto que a Bíblia diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, a maior necessidade do homem é a necessidade da alma. Tanto que pessoas ricas podem viver uma vida infeliz, uma vida depressiva, uma vida vazia. Porque o que a pessoa mais precisa não é a comida, faz parte, mas não é. Ela precisa de algo maior, a necessidade da alma. Então, numa visão reducionista, todas as teorias, a parte da revelação, ou seja, as teorias que tentam explicar a realidade, não considerando a palavra de Deus como a revelação da realidade, ou seja, teorias que negam a Escritura, que negam a verdade, elas são sempre incompletas, sempre. Não importa se quem está apresentando a teoria é um filósofo ou é um biólogo, se quem apresenta a teoria é um psicólogo, é um matemático, um físico, as teorias que os homens apresentam sobre a realidade, estando à parte da palavra de Deus, elas sempre serão incompletas, quando não erradas, é claro. Se ela é errada, então ela é muito menos do que incompleta, né? O antropocentrismo, ou seja, o homem no centro da realidade, da existência, do mundo, e o hedonismo, ou seja, que o fim do homem, o propósito do homem é a busca, o alcance do prazer, são reduções da realidade. O antropocentrismo diz, o homem é o centro dessa criação. É uma redução da realidade, não é. Deus é o centro da criação, não o homem. O propósito do homem é buscar o prazer, alcançar o prazer, não é. Porque você poderá alcançar o prazer e continuará com a alma vazia. E depois que a morte chegar, então você não terá mais como desfrutar daquilo que queria. Além disso, a realidade não é feita só de prazer e outras coisas mais. O olhar para a realidade é deformado. O homem olha para a realidade de forma deformada. Veja, lá em Gênesis capítulo 6, depois do pecado, veja como o homem começa a olhar para a realidade. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que dentre todas mais lhes agradaram. O que é isso aqui? O olhar para o mundo é um olhar com maldade e interesses. A mulher passou a ser vista como o quê? Um objeto sexual. Percebe? A mulher aqui não é uma companheira, uma auxiliadora idônea, com quem o homem divide a vida e deve ser protegida, cuidada, amada e assim por diante.
Em Gênesis 6, os homens veem as mulheres como objetos sexuais e pegam todas as que querem, as mais bonitas. As mais belas, então, eram tomadas para quê? Para que eles pudessem ter relação sexual com elas. O olhar para a mulher é um olhar maldoso, um olhar pecaminoso, um olhar deformado. A própria idolatria, criar imagem de Deus. Eu estava conversando com um rapaz acerca de um assunto que é bem pertinente em nossos dias, o homossexualismo, e depois de ter exposto o que a palavra de Deus nos diz várias vezes, em algum momento, então, ele reconhece, a minha visão de Deus é diferente da sua visão de Deus. Então, veja, o ponto de partida era esse, ele tinha uma imagem criada sobre Deus, que era dele, não era a Bíblia. Porque o tempo inteiro eu estava citando Bíblia, palavra de Deus, e não tinha como ele fugir, ele via que não tinha como fugir do que a Escritura fala sobre o assunto, que é o homossexualismo. Mas ele então tinha uma visão de Deus diferente, era uma visão que ele criara. Então é um olhar deformado para a realidade. Deus para ele é a imagem dele mesmo. Ele vê um Deus que não é santo, que não é santíssimo, mas é um Deus que faz do amor uma justificativa para a libertinagem, para que as pessoas façam o que quiserem, e assim por diante. A palavra de Deus não é absoluta, né? E assim vai. Então, um olhar deformado. Em Mateus 6, Jesus fala que onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Veja, pessoas fazem do dinheiro o seu Deus. Não é um olhar deformado para a realidade? O amor aos seus bens, o amor ao dinheiro, o amor às coisas, ao seu trabalho, aos seus sonhos, é um olhar deformado para a realidade, porque você está fazendo dessas coisas o seu Deus, como se a sua vida dependesse dessas coisas. Até que um dia Deus proporcione a você o privilégio de você perceber, perdendo essas coisas, que a existência não depende delas, mas de Deus. Deus é a razão da existência, o propósito da existência, e é Ele quem sustenta a nossa existência. Então o pecado deforma a realidade. Em Timóteo, Paulo fala que algumas pessoas viam na piedade fonte de lucro, ou seja, eles viam na religião uma forma de ganhar dinheiro. A Internacional da Graça, por exemplo, né? A Universal e outras mais, que têm vendido a salvação, prometendo às pessoas uma série de bênçãos materiais e fazendo delas mercenários que vão lá para negociar com Deus os seus sonhos. Então, elas veem na piedade, na religião, uma fonte de lucro. Tanto é que essas entidades religiosas estão riquíssimas, né, por causa dessa cosmovisão deles. O coração é indisposto a aceitar a realidade. Nós já lemos esses salmos que falam que o homem, tudo o que sabe fazer é negar Deus. Uma indisposição para com a realidade. Salmo 10, 4, lendo outra vez, diz: o perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. Ele nem quer investigar, ele só sabe que para ele Deus não existe. Essa é a fé dele, essa é a crença dele, Deus não existe. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Salmo 14, 1, também 53, 1. Então, o coração do homem está indisposto para a realidade. Não adianta você mostrar 1, 2, 10. Jesus nos diz, em Lucas, quando ele conta de 2 homens que morreram, né, o Lázaro, que era um pobre, e um homem rico, não dá o nome. Os 2 morrem, o homem rico vai para o inferno. Ele não vai para o inferno porque é rico, não, mas porque ele não era um homem justo, íntegro. Ele era rico, mas o Lázaro, que estava na porta dele, morreu de fome, porque ele que estava ali, com tudo que tinha, e nem sequer cuidava do Lázaro. Então, a maldade do coração daquele homem, que era rico materialmente, mas não era rico diante de Deus. Então, quando eles morrem, há todo um diálogo, né, no texto, e no final, o rico diz assim, para Lázaro, que está no seio de Abraão, a ideia de estar num lugar bom, né, no céu, e o rico no inferno, e ele diz para Abraão, pede para que alguém vá até a minha família e conte como é a vida após a morte, porque aí eles vão acreditar.
E eles não vão fazer a burrice que eu fiz, de viver como se não existisse morte, como se não existisse vida após a morte. E o texto diz assim, Abraão diz, se não creem nos profetas, se eles não acreditam na palavra de Deus, de outra forma de dizer, nem que uma pessoa ressuscitasse dentre os mortos, eles acreditariam. Ou seja, o coração do homem completamente indisposto para a realidade, a existência de Deus e aquilo que a palavra fala sobre a alma, sobre as promessas de redenção, de juízo, tudo isso aí. Então, o coração do homem é indisposto. A mente é incapaz de perceber toda a realidade. Nós já lemos, inclusive, esses textos. O homem não consegue perceber, raciocinar, chegar ao Evangelho sozinho. O Evangelho é loucura para os que se perdem. Ele não crê quando ouve, ele duvida quando ouve. Há uma alma imortal no homem, que será julgado após a morte do corpo. O homem não concebe isso naturalmente. Ele não sabe como isso funciona, talvez até com a sua imaginação, e aí a questão da razão humana também está marcada pela imago Dei. O homem imagina possibilidades da realidade e nessas possibilidades pode alcançar algumas conclusões verdadeiras, mas ele não consegue compreender toda a realidade, né? O pecado é algo muito ruim e tanto ofende a Deus quanto destrói o ser humano. O homem vive pecando e não percebe que o pecado é ruim. Só está fazendo mal a ele, a família dele, a sociedade e ainda ofende o Criador. O homem não percebe isso aí. Ou seja, após a queda, a inclinação natural do homem é para o pecado. Em tudo do homem está inclinado para o pecado. É assim que a gente tem que ver as pessoas em geral. Não deveríamos olhar para os pecadores, para os quais nós pregamos a palavra, como se eles fossem bons por natureza. Se você olha para as pessoas como se elas fossem boas por natureza, então você vai olhar esperando delas algo naturalmente bom. Quando a verdade é que a Escritura nos ensina que elas são reducionistas na visão da realidade, que elas têm um olhar para a realidade deformado, por isso não compreendem. O coração é indisposto, por isso não creem. E a mente também é incapaz de compreender toda a realidade. Essa é a realidade. E por isso nós devemos olhar com misericórdia, compaixão, vendo que elas são como prisioneiras da mente deformada, da natureza deformada. São prisioneiras do pecado. É assim que a gente tem que olhar para as pessoas. Por isso que, quando nós pensamos na evangelização, nós pensamos em pregar a verdade e confiando no poder, na ação, tanto da palavra de Deus quanto do Espírito Santo. Essa confiança é que nos tranquilizará que Deus é poderoso para libertá-las. Porque se nós pensarmos que elas são boas e conseguem, por si só, alcançar tudo o que é preciso para que encontrem a salvação, então, o nosso olhar para elas será um olhar que estará superestimando, e a gente vai terminar pensando que qualquer iniciativa para atraí-las para uma igreja vale, né? Quando não vale, tá certo? Pregação da palavra é o que nós devemos fazer. Então, a realidade vista pelo homem, depois da queda, ela é vista sempre debaixo de uma mente, de uma natureza pecadora. Isso deve nos fazer duvidar, inclusive, das nossas próprias formas de conceber as coisas. Não deveríamos achar que eu estou com a verdade, eu sei a verdade. O primeiro pensamento não deveria ser esse. Eu sei a verdade. Isso vai acontecer com algumas pessoas. A verdade, ela está na pessoa e ela só precisa botar para fora, né? Sócrates dizia que ele era como uma parteira que tentava colocar para fora um menino que estava lá dentro. Na verdade, a gente não deve entender que a verdade já está em nós. A gente deve, entendendo que nós estamos contaminados pelo pecado,
que a possibilidade de nós estarmos errados é muito grande. Por quê? Nosso modo de ver, nossa mente, nossos sentimentos, tudo contaminado pelo pecado. Então, não devemos subestimar a força do pecado em nossos sentimentos e pensamentos. E nossos sentidos, inclusive. Nem mesmo os mais acadêmicos estão isentos disso. Não é o grau de, o título, ou a quantidade de obras lidas que faz do homem um homem menos pecador. Ele é tão pecador como qualquer outro. É verdade que como a verdade, ela procede sempre de Deus, e ela pode ser encontrada não só na Escritura, mas existe verdade, por exemplo, na matemática, entre outras coisas, poderão ser ditas. Filósofos acertaram muitas coisas, então há verdade em outras falas também. O homem, estudando e aprendendo, poderá limpar a sua cosmovisão também por meio dessas verdades que todas procedem do Senhor. Todavia, não devemos esquecer que nossa natureza, nossa mente, ela está corrompida. Portanto, precisamos realmente de algo da parte de Deus, algo externo que nos ajude, e algo interno, que é a ação do Espírito Santo, para nos libertar desta amarra. Jesus disse que aquele que peca é escravo do pecado. Então, ninguém está isento do erro. Essa deve ser uma consciência. Eu estou certo, eu tenho certeza. Por quê? Porque eu estudei muito para isso. Não é assim que um estudioso pensa. O estudioso, ele conhece as suas limitações. Ele sabe que pode estar errado. Ele fala aquilo que ele entende ser correto, sabendo que se ele tirou as conclusões de si mesmo, ele tem e terá sempre a possibilidade de estar errado. São as limitações por causa de uma natureza corrompida. Mas ele nunca duvidará da palavra de Deus, porque ela vem de Deus. Então, ela é a verdade, não eu. A cosmovisão do homem mudou com a entrada do mal em seu coração. Portanto, não existe cosmovisão neutra no mundo. Nós estamos sendo imparciais, tá? Nós temos um pensamento neutro, modo de pensar neutro. Nem estamos defendendo A nem B, isso não existe. Não existe ninguém neutro, todo mundo é pecador. Todo mundo terá uma cosmovisão marcada pelo pecado, não tem ninguém neutro. O único que era realmente puro era o Adão e a Eva, os únicos que eram puros. Todos os outros são tendenciosos por causa do pecado. Toda cosmovisão possui implicações práticas, portanto é preciso analisar muito bem as cosmovisões apresentadas pelo mundo. Toda cosmovisão, ela tem a parte teórica e a parte prática. Às vezes elas não são apresentadas, apenas a teórica, normalmente, principalmente na academia. Mas existem implicações práticas, existem implicações para a vida do indivíduo, implicações para a vida da família, implicações para a vida da sociedade como um todo. Então, procure analisar bem as cosmovisões, porque elas terão implicações práticas para nossas vidas. Se alguém lhe oferecer uma suposta cosmovisão que faça a separação entre a teoria e a prática, então ela é contraditória, não serve como cosmovisão. Nós já mencionamos isso antes e repetimos, porque é muito importante, tendo em vista que nós estamos cheios de cosmovisões contraditórias, quer de religiosos, quer de acadêmicos. São cosmovisões que não nos servem, porque elas fazem separação entre teoria e prática, ou não explicam toda a realidade. E por que isso acontece? Porque o homem é pecador. A mente está deformada, os sentidos estão deformados, está tudo deformado. Se não houver uma revelação divina da verdade, o homem por si só ficará limitado às suas confabulações imaginativas. E ele conseguirá, no máximo, encontrar alguma parte da realidade, ou entender parte dela, mas jamais ela por inteiro. E, por fim, Adão desejou ser autônomo. Preste atenção nisso, que é importante. Adão quis pensar por si só, ele quis ser igual a Deus, então quis ser autônomo. Deus é o único ser autônomo, é o único ser autossuficiente, é o único que existe eternamente. E Adão quis ser igual, ser como Deus. Ele se preocupou em ser e descobriu que tudo o que precisava era existir naquele que é,
Deus, o Criador. As pessoas estão muito preocupadas em ser, preocupadas em fazer grandes coisas para se autoafirmar. A autoafirmação profissional, aquilo que a gente tem visto muito, é as pessoas tentando autopromover a imagem. Teólogos, pastores, as imagens são maiores do que o que dizem. As pessoas são mais atraídas a eles do que o que eles dizem. Eu vejo, às vezes, numa frase correta, mas às vezes eu vejo, como vi inclusive essa semana, uma frase correta, com a imagem do cara, a foto do cara bem bonitona, e o nome dele em 2 lugares. Eu fiquei, olha, a frase era bem curtinha, hein? Mas a imagem dele era muito grande. No final das contas, alguém dirá, puxa, que cara inteligente, mas não dirá, que Deus grandioso, né? Então, as pessoas estão muito preocupadas com a autopromoção, elas querem se autoafirmar. Provavelmente, podemos entender como uma necessidade do vazio existencial que a nossa sociedade está vivendo. Porque, uma vez que a sociedade expurgou Deus, tirou Deus de dentro dela, expulsou Deus da presença dela, entendendo que ele estava atrapalhando, então a sociedade se viu vazia, né? E as pessoas estão nessa necessidade de dar sentido à sua própria existência. Adão se preocupou tanto em ser, eu quero ser como Deus, ser autônomo, ser conhecedor de tudo, do bem e do mal, que terminou ignorando que, na verdade, tudo o que ele precisava não era ele ser, era viver naquele que é. Deus é o único que é. Todos nós existimos a partir dele. Então, o que você precisa não é você ser, se autoafirmar, é viver naquele que é. É ele que dá sentido à sua vida, é ele que dá propósito à sua existência. Ele é. Então, quando você entende que ele é, e que nós somos amados por ele, e que o propósito da nossa vida está nele, e que a causa da nossa vida está nele, então a sua vida ganha completo sentido. É isso que você precisa. Então, pare de se autoafirmar e comece a lançar a sua vida sobre ele. Porque você precisa, na verdade, para entender a si mesmo, compreender a si mesmo, você precisa compreender quem ele é. E ele se revelou. A sua palavra é a revelação.